Bem, boa noite a todos. Nós, então, iremos hoje falar de um tema muito grato a mim, né? E é um tema que coloca-nos na cronologia de Curitiba, tal qual ela está hoje, né? Nós já havíamos comentado ontem sobre as questões urbanísticas, ali nas primeiras intervenções, né? E a partir de hoje, então, a gente já começa a chegar nesse período de Curitiba, onde a Curitiba começa a ser desenhada. E a partir de amanhã, né, amanhã, e aí corroborando com a aula de sexta da nossa querida Marcela Bétega, no sentido de que, então, já é a Curitiba pensada do século XX, né? E quando eu falo século XX, do início do século XX. Nós temos, eu diria assim, que 3 momentos importantes da história de Curitiba, que é o momento de fundação, né, como nós já vimos, então, através dos rios, etc. O momento do povoamento, né, o povoamento e arredores, né, então seria o povoamento que irá, em seguida, ser incorporado, né, ao perímetro urbano. E esse terceiro momento que vem, na verdade são 4, né? Ou 5, se nós formos colocar até a idade contemporânea nossa. Mas seria o terceiro momento esse, da Curitiba emancipada. O 4º momento é o momento da Curitiba planejada, que começa, né? Na verdade, a Curitiba planejada é um século inteiro, né? Século XX todo. Desde o início mesmo, dos primeiros anos do século XX, né, até ali os anos 90, né, é a Curitiba planejada, a Curitiba pensada, né, como disse o Márcio naquela fala dele, a Curitiba pensada para os moradores, né, e aí, se hoje podemos falar que seria uma Curitiba pensada para o visitante, né? Então, nós estamos na fase 3 de Curitiba com a aula de hoje. Muito bem, então nós começamos nosso conteúdo justamente com a emancipação política do Paraná, né? O processo emancipatório, ele foi um processo longo, né? Curitiba, ela já abrigava a capital da comarca desde 1840, porque foi uma punição, né? Houve o famoso episódio da Conjuração Paranaense, que foi o momento em que o Bento Viana, a Paula Gomes, inclusive o próprio pai do Barão do Cerro Azul, em Paranaguá, resolveram não jurar a Constituição e aproveitar o momento de 40 para soltar o manifesto da emancipação. Evidentemente que eles foram punidos com isso, Paranaguá foi punida, e Paranaguá, então, perde a sede da comarca, né, da 5ª comarca. Curitiba, então, assume, né? Então, desde 1840, ela era a comarca, a sede da 5ª comarca, mas isso urbanisticamente, habitacionalmente, não mudou nada, né? A questão da demografia, enfim, a população não mudou em nada, né? Então, nós iniciamos com este quadro do Arthur Nísio, que inclusive até, gente, quem puder dar uma olhada, ou
for pessoalmente no Museu Paranaense, está rolando lá uma mostra bem interessante com uma desconstrução de autoria, né, onde tem bastante iconografia do Arthur Nísio, né. Eu particularmente eu tenho uma adoração pela obra dele, porque é uma obra clássica, né? E essa obra que nós estamos vendo seria a obra A Chegada do Conselheiro Zacarias, né? Situaria então o conselheiro Zacarias subindo a serra, né, para então capitanear, né, ser o nosso primeiro presidente. Próximo. Como eu havia comentado com vocês ontem, essa então é a iconografia da instalação da província, né, baseada na independência, né, na declaração da Carta de Independência norte-americana. Então, o Teodoro de Bona, ele teve essa inspiração, né? Então, aqui seria o interior do palácio, né, que seria, na verdade, o Palacete Bittencourt, que já nós iremos ver a foto dele. Foi um palácio alugado, foi o primeiro palácio do governo, na Rua 15, ali, entre a 15, atual Rua 15, e Monsenhor Celso, né? Um palacete alugado. Próximo. Esse aí, né? Eu digo que esta iconografia, a iconografia de 1870, mais ou menos 73, representa o Palacete Bittencourt. Seria talvez a imagem mais antiga de Curitiba fotografada, né? Ainda não com um aparelho de fotografia, mas com daguerrótipo, né? E é interessante que poucas pessoas sabem, eu fui também mais tarde a aprender, que quando da disputa pela sede da capital, Paranaguá, Curitiba e Guarapuava disputavam e alimentavam esse desejo por ser capital do estado. Eu achei bem interessante a questão de Guarapuava. Imagine se nossa capital fosse em Guarapuava, né? A cidade central, talvez não, a cidade mais alta do Paraná. Estivemos lá há pouco tempo, a gente conseguiu ver a questão do vento, da ventania e tal. Seria bem interessante, né? Mas o Zacarias de Góes de Vasconcelos, ele foi muito sábio, muito lúcido ao trazer a capital para cá, né? Isso entra dentro de um projeto bem interessante que ele teve, prevendo muitas coisas, mas sobretudo a questão climática, né? Ser aqui e Curitiba também ser o portal, né, do Planalto, né, para unir com os outros planaltos. Próximo. Bom, o Zacarias de Góes de Vasconcelos, ele foi conselheiro do Império. Ele é um baiano, e eu sempre falo que Curitiba deve muito aos baianos, né? Porque nós tivemos diversos baianos que contribuíram com a nossa história, e o grande baiano de Valença foi o nosso primeiro presidente, o Zacarias de Góes de Vasconcelos. Ele foi conselheiro, era chamado de conselheiro Zacarias, né? Porque ele foi conselheiro do Império, né? Ocupou inclusive um gabinete no Império, né? E designado para a província do Paraná. Evidentemente que o Paraná, num espaço dos seus primeiros 20 anos, 30 anos, ele foi trampolim político para muitos presidentes, né? Então, se nós pegarmos a história política do Paraná, são, um período curto, acho que mais de 20 presidentes, né? Porque realmente era uma província nova e daqui se fazia o trampolim político para ser senador, enfim. Mas o Zacarias, ele tem um papel fundamental porque ele vai atender os nossos anseios
mais imediatos, né? Então, a grande gratidão a Zacarias de Góes Vasconcelos, que no dia 19 de dezembro de 1853 assume, né? Lembrando que a lei que cria, ela é do mês de agosto, né? Mas a instalação é em dezembro. Próximo. Então surge o 19 de dezembro, o Jornal 19 de dezembro. O Jornal 19 de dezembro, ele é um banquete para nós, historiadores, e para todo aquele que quer pesquisar o dia a dia de Curitiba, né? Ele não teve uma vida muito longa, mas como ele era diário, ele vivia, primeiro, subsidiado praticamente pelo governo, né? Ele era um órgão oficial de publicação dos atos do governo. Então, durante 1854, né, interessante que ele inicia no dia 1º de abril de 54. Do 1º de abril de 54 até 1880, se não me engano, desculpe, eu não tenho bem essa data certa, mas ele vai circular, ele não vai ter uma vida muito longa. Mas nessa vida do 19 de dezembro, do qual tem uma edição facsimilar, que saiu nos anos 80, e eu gostaria muito que saísse uma edição nova, né? Mas para quem quiser buscar o 19 de dezembro, ele está na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional inteiro. Então, se põe lá na busca 19 de dezembro, nos fornece grande material. Próximo, por favor. Então, no 19 de dezembro tem todas esses reclames, né? Então, aí foi alforreado um escravo, expediente oficial, o noticiário, né? É bem interessante a forma como é colocado e a linguagem que o 19 de dezembro também utilizava, né? Uma forma bem coloquial e direta. Eu amo, nossa, passear pelo 19 de dezembro, assim, é um banquete. E assim, para você entender qualquer coisa, né, você vai encontrar a raiz da pesquisa sobre Curitiba no 19 de dezembro. Então, é um jornal bem bacana. Próximo. Bem, ao tempo da emancipação, né, o que inicia o recorte da aula hoje, nós tínhamos a Igreja Matriz, né? A Igreja Matriz é interessante porque há quem diga que o grande argumento dela ter sido demolida foi pela incidência de raios. Diz que um raio não cai no mesmo lugar, mas que não foi essa a sorte que teve a nossa Igreja Matriz, né? Então, ela é do século XVIII ainda, tipicamente lusa, né? E ela foi devastada por diversos raios e começou a ruir mesmo, né? Então, e pouca gente sabe também que durante o tempo em que estava em construção a nossa atual catedral, a Igreja do Rosário, né, dos Pretos, como nós vimos na aula anterior, ela serviu como sede da matriz, né? Então nós tínhamos a Igreja Matriz, próximo. Aí é bem interessante essa iconografia, porque é um dos poucos retratos da matriz e que mostra um momento muito solene, que é em 1870 a chegada dos voluntários da pátria, né? Foi feita todo um Te-Deum, como chamavam, para receber esses voluntários da pátria. Então é muito bonito de ver, eu gosto muito, e eu acho fantástico essa torre, né? Ser uma torre bem quadrada, difere um pouco das nossas torres, do que sobrou da arquitetura colonial, né? Inclusive tem toda uma teoria sobre a torre, de pagar imposto, mais torre, menos torre, imponência e tal. Bem interessante estudar a história das torres na América Portuguesa e na América Espanhola. Próximo.
Aí nós tínhamos também a Igreja da Ordem, né? A Ordem Terceira de São Francisco, que foi também a igreja, uma época era chamada Igreja dos Poloneses, Igreja dos Polacos, depois foi chamada de Igreja dos Alemães. Então foi uma igreja assim que ao longo da história ela foi mexida e foi ampliada aos moldes europeus, né? Então hoje a Igreja da Ordem ela não está tão... Eu irei falar mais dela, sobretudo na visita de campo, né? Dos pormenores da arquitetura dela, mas era o que nós tínhamos na época da emancipação. Então imagine, a Igreja Matriz, né? Na Tiradentes, não tão longe no São Francisco, a Igreja da Ordem, próximo, a Igreja de São Francisco. Gente, é bem interessante a capela, né? Que hoje ainda ela estava em pé, depois ela vem a ser as famosas ruínas de hoje, né? Do qual nós aprendemos muito na palestra da professora Cláudia, mas o que é interessante é que nesse momento o que a gente chama de Curitiba acanhada, né? Nesse período que só irá terminar com a chegada dos imigrantes e da ferrovia, existiam muitos ofícios que eram feitos dentro das igrejas, dessas 3 igrejas, né? Que era reunião de sociedades, reuniões oficiais, né? A própria Câmara Municipal, né? A Câmara de Vereadores, ela funcionou. Ficamos sabendo pela Cláudia que as próprias reuniões da Irmandade, que depois constituiu a Santa Casa, era feita na Igreja de São Francisco, de modo que porque pela ausência mesmo de espaços, né? Então a importância da igreja era isso, assim como a importância da instituição Igreja Católica até a República vai ser muito importante para nós no sentido de lavrar nascimento, casamento, óbitos, escritura de compra e venda, né? Toda essa parte civil que depois foi secularizada como a República, a instituição Igreja Católica irá muito bem fazer, né? Fazer o papel de. Próximo. Então a gente pode ver essas ruas, né? Na verdade, essa foto ela foi tirada de cima da Ponte Preta. Ela demonstra a rua ali, João Negrão, né? Mas para nós vermos que ainda, né, a João Negrão aí no início dos anos 1880, a gente pode ver como ela ainda não estava urbanizada, né, alagada por uma chuva, né, no tempo em que a chuva era muito recorrente em Curitiba, né, agora esperamos que volte a ser, temos esperança, mas a gente pode ver que eram ruas de barro, né, Curitiba era muito acanhada, né, até a chegada dos imigrantes, na verdade até o século XX, né, nós iremos ver amanhã como que se dá essa grande mudança, mas é uma Curitiba realmente bem provinciana, né, com áreas de cidade de interior mesmo. Próximo. Então aí o primeiro mapa, esse é o mapa de 1857, o mapa o primeiro mapa pós-emancipação, né, pode ver aí a Rua Direita, a famosa Rua da Entrada, Rua da Saída, Rua do Jogo da Bola, Rua da Assembleia, que eram nomes que nós iremos ver adiante, né? Eram ruas onde o perímetro urbano, como vocês podem ver, ele é muito curto e irregular, né? Em 1857 a gente tinha mesmo ali as limitações que a gente já vai mostrar, né? Mas é muito pequeno. Nós iremos ver no final como que já na Primeira República essa urbe aumenta, né? Então a gente pode ver que é só o centro, né? E não conta com as colônias que nesse momento estavam começando a se estabelecer
ao longo, né, de Curitiba, que depois irá ser absorvido e virar bairro. Próximo. Também a gente pode ver a Rua 15. Essa visão da Rua 15 olhando lá no linear, direção Praça Osório, né? Então nós vemos que são casas lusas, né? Térreas. O máximo que nós temos são sobrados ou solares, né? A partir de mais um andar já é um solar. Então é muito acanhada, é uma cidade que até então não existia mais habitantes além de portugueses, e é interessante porque essas casas, muitas vezes, quando não eram casas comerciais na frente e morada ao fundo, elas eram desabitadas durante o ano, né? Porque, como eu já disse, muitos moravam nas fazendas, muitos já estavam ocupados, essa aí é de 1870, muitos ainda estavam ocupados com as fazendas, com a criação do gado, a criação enfim, com a cultura, né, disso tudo. Então, muitas estavam desabitadas. Então, a Rua 15, né, Rua do Imperador, Rua da Imperatriz, a Rua do Comércio, que é a atual Rua Marechal Deodoro. Depois a gente vai trabalhar esses nomes melhores, mas para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, a Rua São Francisco era a Rua do Fogo, por conta dos ferros, né? Então, é uma cidadezinha bem pacata e diminuta, como diria o Romário Martins. Próximo. Outro prédio bem importante é a Cadeia, né? A Cadeia próxima bem ali ao Marco Zero, né? Era uma casa de câmara e cadeia também, como tem na Lapa, o único exemplar, né? No Brasil português. No Paraná, na região sul, o único que funciona até hoje como Câmara Municipal. Aí era então a sede administrativa, né? Era um modelo bem luso, bem português. Próximo. Aí um incêndio que teve na Cadeia, um incêndio no século XIX ainda, né? Então, mas aí já é a extinção da Cadeia praticamente, né? Depois desse incêndio ela é derrubada, mas ainda é um dos últimos registros. Então era basicamente de prédios oficiais o que nós tínhamos, né? Igreja e a Cadeia. Próximo. Muito bem. Então nós temos também a Chácara da Inha Laura. Chácara da Inha Laura é ao fundo, né? Ela é tirada da onde? Da onde hoje está mais ou menos o Colégio Estadual do Paraná. Né? Uma foto, então, ali do início, né? O passeio público, ali a gente consegue ver ele sendo feito ainda, né? Numa perspectiva, então, de limite, né? Para frente, a gente vai ver que passava a Rua da Graciosa, depois Estrada da Graciosa, ou Atalho da Marinha, né? Então, era uma cidade que, vamos dizer assim, neste ponto, terminava onde hoje a gente tem o Centro Cívico, né? Centro Cívico, mais ali na João Gualberto e tal, Avenida Paraná, eram os limites de Curitiba, né? Próximo. Então, aí a gente vê, já tendo um olhar parecido com o de hoje, né? Temos, então, aqui o passeio público à direita. Essa coleção, eu sou um dos herdeiros dessa coleção, Júlia Vanderlei, então tem os escritos da Júlia, que ela fazia questão de colocar na foto, né? Então nós temos essa foto bem interessante já com o passeio público, né? O início ali do Alto da Glória, né? Do Atalho da Marinha, né? Tanto que era chamada Rua da Graciosa. Próximo. Depois Barão de Céu Azul, né? E ela vem se chamar. Então, o início dessa Curitiba
lusa e sem graça, ela começa, né, em 1886 com a inauguração do passeio público, né? Passeio público, todo mundo sabe, né, do Fontana e tal, de toda a ideia da contenção, do início da contenção de lagos artificiais, mas com o rio natural, com o rio Belém, né? A gente sabe que o rio Belém passa por baixo, né? Mas os lagos em si eles são artificiais. A inspiração francesa, nós sabemos, né, do Portal, e no dia 19 de dezembro de 86 é acesa a primeira lâmpada elétrica dentro do passeio público. Todos acham, então, isso nossa, realmente para a época era fantástico, era igual hoje nós assistimos uma apresentação do famoso holograma, né? Então, mas ainda, né, ainda é uma cidade bem acanhada, mas tem o primeiro passeio público, o primeiro parque público, né? Onde as pessoas começavam, então, poxa, agora dá para sair de casa e ter algum lugar de diversão, né? Próximo. Aí nós temos famílias no passeio público, também uma foto do final do século XIX, né? Famílias, aí vem, já tinha famílias alemãs, né? Então é muito interessante porque aí já tem famílias fazendo piquenique, passeando, né? O que a gente chama de o primeiro footing, né? O footing que depois foi transferido para a Rua 15, depois urbanizada. O que nós chamamos hoje, a galera chama de rolê, né? O primeiro rolê oficial de Curitiba se dava, então, dentro do passeio público, e essa imagem, eu acho uma imagem muito bonita, como tenho tantas outras, né? Da Festa da Primavera, do Dario Veloso, da famosa Cloris, né? Que se dava o seu ápice da Festa da Primavera, era no passeio público, né? Então, o passeio público, ele simboliza esse início de uma Curitiba de entretenimento, né? Inclusive com os próprios, um rolê elegante, exatamente, Fê. E aí é bem interessante porque começa a ter, então, não nesse primeiro momento, mas depois, né, começa a ter a questão do primeiro zoológico, entre aspas, de Curitiba, com animais e tal. E é interessante porque quando começa a ter os automóveis em Curitiba, você podia andar de automóvel dentro do passeio público, tinha largura para se andar, né? E era uma ostentação fantástica na época, né? O Fontana, que traz o carro número 1 de Curitiba, né? Então ele ter um carro, e uma das primeiras agências era ali na Praça Osório, era disputadíssima, a vitrine da agência, né? E quem conseguia, então, ter um carro, meu Deus do céu, né? É bem interessante essa questão do status, né? O status de automóvel já naquela época, no início do século XX, era uma coisa bem interessante, né? Pena que hoje em dia a gente ainda tem uma mentalidade como essa, né? De queimar combustível fóssil. Tomara que o carro elétrico aí possa dar um alento para nós. Próximo. Essa foto é maravilhosa também, do acervo de 1905, de tropas. Tem gente que diz, não, mas Curitiba não teve tropeiro, não teve tropa, não teve nada, não teve movimento. Teve sim, claro, evidentemente que são tropeiros subindo o atalho da Marinha, né? Tropeiros indo para o litoral, né? Já nessa época, com a Estrada Graciosa boa, mas o início da Estrada Graciosa era então no atalho da Marinha, nessa Rua da Graciosa, nessa continuação que nós vemos hoje ali no Centro Cívico, né? Então esse atalho da Marinha, ele é muito importante para simbolizar, né? Existia sim esse tropeiro que fazendo esse ramal, né? Esse caminho primeiro de Tupava, Arraial, e depois da Graciosa. Então eu acho linda essa imagem
Uma das imagens que eu mais gosto da Curitiba desse tempo é dessas tropas carregadas indo com direção ao litoral. Próximo. E o reservatório São Francisco, então, ele começa também, aí a gente já está falando do início, do final do século XIX, início do século XX, ele inicia um avanço até na própria questão arquitetônica, na captação da água, e no Alto da Glória tinha uma imagem que eu não consegui achar, mas eu já vi essa imagem onde tinha a famosa Casa da Bomba, que era justamente onde vinha a água da serra e era bombeada, então, para o reservatório e para alguns outros centros de captação. Então, o reservatório São Francisco, ele é um dos ícones, né? Ele está sendo hoje restaurado, tem toda uma visitação maravilhosa nos túneis dele e tal, né? E então realmente é um momento bem interessante. Também foto da coleção Júlia Vanderlei. Próximo. Bem, então aí o engenho Tibagi. Então vamos ver. Então nós temos numa ponta ali a região do Centro Cívico como limite de Curitiba, né? Ali na Estrada Graciosa, Alto da Glória. O outro limite é o Batel. Esta imagem é a imagem do engenho Tibagi, exatamente na famosa Rua do Mato Grosso, que era justamente onde dava o acesso à estrada do Mato Grosso, né, que vai passar ali pelo Itaqui, pela região de Campo Largo e tudo mais, onde fazia o escoamento, né, o escoamento da produção. Então esse é o engenho Tibagi, o engenho do Barão, do Barão de Cerro Azul, perdão. E o engenho Tibagi ele foi muito importante para essa fixação também de casas, de operários ao longo do Batel. Então, assim, essa rua seria entre a Avenida do Batel, de um lado, né, e paralelo, então, a Comendador Araújo, né? É o início da glamorização de Curitiba. Próximo. Bem, então, como nós estamos falando de erva mate, claro que a gente tem que entender a erva mate no contexto dessa Curitiba, dessa expansão, né? O Barão de Cerro Azul, ele, claro que vai ser o maior exportador de erva mate do mundo, e essa erva mate, ela não requer só um engenho, né? Então, ela requer uma impressora para poder fazer a impressão dos selos, então a impressora paranaense, ali onde está o Cine Passeio hoje, né? Ali entre a Carlos Cavalcante e a Riachuelo, a 13 de Maio, enfim, ali estava a impressora paranaense, de propriedade do Barão, no início, né? Ele compra o espólio do Cândido Lopes e constrói, então, a impressora paranaense, que irá fazer a impressão dos selos, que irá nas barricas, né? É bem importante a gente entender a importância da erva mate, a importância da riqueza que ela vai proporcionar para a urbanização e para ações culturais em Curitiba, que nós já veremos. Então, a impressora paranaense imprime os selos que irá para as barricas. Próximo. Essa imagem é fantástica, né? No engenho Tibagi, no engenho Leão, perdão, uma carroça cheia de barricas, né? As barricas, então, que era feito com o cerne do pinheiro. Infelizmente, a barrica, ela desmatou muito pinheiral, mas os irmãos Rebouça, que irão formatar, né? O Camargo Pinto também vai participar de toda essa era de transformação do maquinário do engenho de erva mate e da barrica, né? Que será super importante, porque antes da barrica eram enxurrões de couro que era colocado erva mate e que ia para exportação, primeiro através da Graciosa, né, descendo a Graciosa, e depois através do porto de Paranaguá
para a região do Prata, né? E aí é bem interessante essa questão de que a qualidade da erva, inclusive, ela vai melhorar, porque ela vai num recipiente fechado, etc. Porque, para vocês terem uma ideia, no começo, os surrões de couro eram descidos no rio, né? E ia pela correnteza até chegar ali no começo da serra, na Graciosa, e esses surrões de couro desciam até Porto de Cima. Então você tinha um problemão, porque não era impermeável esse couro, né? Então, para poder descer a serra, de repente alterava bastante a qualidade da folha da erva mate, né? A barrica, ela veio dar ela veio padronizar, né? Tanto a barrica e depois com o selo, né? Isso tudo eu estou falando do contexto da erva mate, da inovação que a erva mate traz. Alguns chamam de ouro verde, eu também acho que é o nosso ouro verde, mais do que o café, porque o que ela pôde proporcionar para Curitiba e para o Paraná, em termos de cifra, de inovações, e o Barão, ele irá, muito inteligente, pegar esse capital da erva mate, o Barão de Cerro Azul, e irá investir no banco, irá investir em sociedades literárias. Então, a gente pode ver, claro, que ele não tinha só isso, né? O Barão cria o banco em sociedade, ele cria a indústria de extração de erva mate e de pinho, né? E aí já a família Leão já entra junto, e aí tem a grande explosão dos engenhos, né? Engenho do Miró, no espanhol Miró, Ascânio Miró, Miranda, Xavier, daí, em seguida, porque ele mistura muito, porque é Fontana com Leão e Correia, porque todos vão casar entre si, né? Mas tem um surto de engenhos que serão super importantes para a conformação de Curitiba, né? Até porque o empresário, de uma certa forma, e hoje é muito interessante porque o empresário em Curitiba, o grande empresário, ele mora retirado, né? Você vai na região de Santa Felicidade, do que eles chamam de Cascatinha, do, entre aspas, Covilha, né? Toda a burguesia mora lá, né? E essa burguesia, ela pensou no Batel para ser a sede da sua morada, até porque estava perto ali do engenho, né? Onde você tinha, então, e o Batel naquele tempo já era considerado longe do centro. É bem interessante, eu estou falando isso na época de 1880 em diante. Ainda era considerado longe do centro, né? Então, mas é bem interessante fazer esse paralelo, né? Hoje você vê, a partir ali do Jardim Los Angeles, que nós chamamos para frente, esse povo rico que mora, né? Mora nos condomínios fechados e tal, mas a escolha é a escolha do Batel como um local de status, né? Próximo. Aí, então, tem o Engenho Leão, né, no Batel. Veja, uma coisa puxa a outra, né? Aí a gente já tem o bonde elétrico que vai vir no final dos anos, no final do século XIX, início do século XX, primeiro o bonde de mula, depois o bonde elétrico, né? Onde fazia uma linha até o Batel, né? Depois fez uma linha até o Portão, depois estendeu a linha até o seminário, né? Estende a linha até a estação ferroviária. Então, o bonde também será um sinônimo de inovação. Então, Curitiba já não anda mais só a cavalo, Curitiba anda de bonde, né? O início do século XX, Curitiba anda de carro, né? Até tem uma história bem interessante do carro, que existiu o carro número 1. E o carro número 1 são histórias que, nossa, só acontecem em Curitiba. Este carro número 1, ele era dirigido pelo Fontana, né, pelo filho do Fátio Fontana, como nós vimos, e ele consegue ter a proeza de atropelar o Hermelino de Leão,
E quando Hermelino de Leão fica acamado, ele, para passar o tempo, faz este dicionário histórico e geográfico do Paraná. Então, através do acidente do carro número 1, é feita a criação do dicionário histórico e geográfico. Olha que interessante, a revista Seleções, né, a famosa revista Seleções, acontece também por conta de um homem que, recrudescendo da Segunda Guerra Mundial, pega seleções daquilo que ele acha mais interessante, e aí sai a revista Seleções. Conosco acontece igual, né, no recrudescimento, na escrita do Dicionário Histórico e Geográfico do Paraná do Leão. Próximo. A Capela da Glória, em 1895, ela é inaugurada para o casamento da Maria Clara Leão, né? E, como disse a Lígia, nossa amiga, eu não sabia, fui saber agora. O maravilhoso é isso, que cada dia eu aprendo e vou continuar aprendendo, porque eu vejo que quanto mais a gente aprende, a gente vê que menos sabe ou pouco sabe e mais tem que aprender. Capela da Glória, na Capela da Glória, que hoje, felizmente, está totalmente restaurada, iniciou o terço do Perpétuo Socorro, a novena do Perpétuo Socorro, né? Então ela é um emblema, né? Porque hoje a novena do Perpétuo Socorro, meu Deus do céu, né? Inclusive, um dia eu estava vendo no centro, tem até o ônibus chamado novena, né? Uma linha que faz essa novena. E é bem interessante. Então, ter um santuário hoje na história do Perpétuo Socorro, bem interessante também. Outra hora eu falo para vocês a origem do Perpétuo Socorro. Um padre ucraniano, semana passada, explicou para nós o porquê da Virgem, porquê esse título de Perpétuo Socorro. Gente, é fascinante como uma história vai se cruzando com a outra, né? Então, aí também já é no estilo, naquele estilo que eu falei de imigração, já não é tão luso, né? É num estilo já italianizado e um pouco germânico também, a Capela da Glória. Próximo. Aí começa a industrialização, bem importante, Miller e Irmãos, né? Ela é fundada em 1878 pelo Gottlieb Miller, na então Estrada da Graciosa, né? E o bem interessante, gente, quando vocês forem levar o pessoal no Walking Tour, além da Fundição Miller, né, é bem interessante a gente saber o seguinte, acho que todos sabem, mas é bom ressaltar que a fachada da Barão de Antonina, ali, ela foi mantida, a fachada da casa do Miller, né? E é o Miller suíço, tá, gente? Não é o Miller alemão. É o Miller, né? Com o trema e o U e 2 L's. E o que é bem interessante na Fundição Miller, que ele foi pioneiro em férias remuneradas, olha só, gente, em 1878 em diante, né? Em férias remuneradas de 15 dias, e já previa, esse Miller, ele já previa uma caixa de assistência social, de previdência social, né? Então a Miller, ela é muito importante nesse início de industrialização, ou seja, então a Curitiba já não precisava importar muitas coisas relacionadas a ferro, né? A questão dos próprios maquinários de fábrica, das fabriquetas que tinha, né? Moinhos que você tinha, muitas vezes caseiros no paiol, ou mesmo para fazer rodas de carroça, toda aquela parte de metal, fundição pesada. Então, desde a fundição leve até a pesada foi aumentando, né? Como fala nesse anúncio, desde pregos, né? O Miller, ele vai instituir. Isso é muito importante porque marca praticamente o início do maquinário pesado, né? Em Curitiba. Então, veja, 1878, chegada maciça dos imigrantes,
industrialização e tal, começa a mudar a cara de Curitiba. Curitiba começa a ter, inclusive fala-se que o Miller, ele era tão pontual que você podia, depois na estação ferroviária, mas com o Miller, ele era tão pontual que você podia saber o horário de entrada e saída e ajustar o relógio pelo apito da fundição Miller. Excepcional, assim, a questão, né? Próximo. Ah, que legal. Pois eu leio melhor, Denise. Veja, aí nós temos a intelectualidade, que é a Deutsche Schulen, que é a escola alemã, que depois teve que mudar o nome para a Escola Progresso. Essa escola alemã, ela foi, o terreno foi doado pela prefeitura, e hoje é onde está a Praça 29, a Praça 19 de Dezembro. E a escola alemã é bem interessante porque ela ensinava em alemão, né? É bem interessante porque a escola alemã, ela teve que mudar o nome para Progresso, porque ela foi alvo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial de depredações, assim como todos os países, né? As sociedades étnicas, sobretudo italiana e alemã, foram muito utilizadas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas é bem interessante, até porque essa escola ensinava alemão, né? Depois alemão e português, e onde está o Palacete Wolff hoje, também era a sede alemã do Colégio Bom Jesus. Então é bem interessante a gente entender, porque falam que o Barão do Cerro Azul esteve preso, que foi quartel, não sei o quê. Onde está a sede do Instituto de Turismo? Foi o Palacete Wolff, foi escola alemã do Bom Jesus. E essa escola alemã, então, é bem interessante porque marca a intelectualidade, uma das, né? Se bem que você tinha escolas aí muito relacionadas no Abranches, você vai ter a escola junto, né? Porque é bem interessante, o alemão, esses europeus, de uma certa forma, eles se preocupam muito com a educação, né? Por exemplo, na própria colônia Marienthal, os alemães do Volga, eles conseguem fazer um sobrado, mas nesse sobrado tinha acomodação, alojamento, capela e escola, né? Então, o intelecto, ele era muito importante, ele era muito interessante, né? Era muito, significava muito para o alemão, né? E não só para o alemão, mas para outras etnias que se preocupavam muito. Mas aí entra uma situação bem importante. Muitos alfabetizavam na sua língua e não no português. Isso irá mudar muito com a Primeira Guerra Mundial, mas continuará. Mas na nacionalização do Vargas, ele vai proibir terminantemente. Todo mundo tem que aprender português e as escolas que não se adequarem serão fechadas. É bem interessante isso, né? Para a gente ter uma ideia, no final do século XIX, São Paulo, capital, falava mais italiano do que português, né? Então era muito forte a língua pátria dos imigrantes, né? Em Curitiba não foi diferente. Próximo. Mansão das Rosas. A Mansão das Rosas, né, como eu falei para vocês, também estava na saída de Curitiba, né? Hoje só resta o pórtico dela, né? Todo mundo consegue ver, quase de frente ali a Estação Tubo, João Roberto, não me lembro como é que é o nome daquela estação, mas é muito importante para a gente ver que a Mansão das Rosas é o símbolo do status, né? Uma residência do industrial Fontana, né? Onde, segundo consta, a princesa Isabel esteve em 84, né? Quando ela visitou Curitiba, ela esteve. Então, a Mansão das Rosas também significa esse status, essa Curitiba que desabrocha com o movimento da erva mate. Próximo. O engenho Santa Graça, gente, poucas pessoas falam desse engenho, mas ele teve uma importância muito grande. Ele é de 1896. Porque após o assassinato do Barão do Cerro Azul,
surgiram mais 2 engenhos de mate no Batel. Então eles aproveitaram que é bem complicada a história do Barão post-mortem, né? Como os negócios foram levados e tal, né? O Davi Carneiro, não Davi Carneiro historiador, o avô dele, tesoureiro passa a dono do engenho. São coisas bem complicadas. Aí tem a Maria José, a esposa do barão, que não é a baronesa, que é a Coca, não se chama a mulher de barão de baronesa, não sei que ela tem o título, né? Administrou mal. Então, eles aproveitaram que a hegemonia do Cerro Azul não foi tão forte, e aí 2 engenhos, o engenho americano, a ervateira americana, e o Santa Graça, do Manuel Macedo, vai existir ainda no Batel, né? Pode ver como é um engenho grande. Na próxima imagem, vocês vão saber onde é que está esse engenho. Ó, vocês lembram desse portal? Esse portal é onde está hoje o Carina do Batel. Tem a igreja Batista ali perto. Isso é o que sobrou do Santa Graça, né, e da ervateira americana. Mas fica pra gente. Então fica ali entre a Bento Viana, né, a Avenida do Batel. Então, para a gente ter uma ideia que nesse resquício desse portal foi, né, em toda essa área, foi uma grande ervateira também, que contribuiu bastante para a urbanização de Curitiba, essa ervateira Santa Graça. Próximo. Bem, então aí a gente já começa a falar diferente essa urbanização do Batel. E este chique do Batel, esse glamour do Batel, que até inventaram um termo infeliz, Batel Sorro, né? Tem nada a ver com o Sorro dos Estados Unidos, nada. Mas, enfim, a urbanização e a glamorização do Batel, né? A gente pode ver ali, essa é bem a Comendador Araújo, ainda existe, né? Esse palacete do Miró, infelizmente hoje está fechado. Mas aí que vem, por que as pessoas falam, nossa, mas por que o Batel é chique, né? Justamente por conta disso, por conta que o início do Batel ser chique vem com a erva mate, com o engenho e a consequente fixação dos grandes palacetes os grandes palacetes, né, desses ervateiros. Próximo. Aí também outro ângulo do início do século XX, da Comendador, né? Bem interessante, porque ela continuava sendo ainda uma saída, né? Como a Carlos de Carvalho também, né? Ainda é uma saída da cidade, mas, sobretudo, já urbanizada, já não era um caminho, né? E aí, nesse caminho, é bem interessante que vai ter ali mais para a Praça Osório, que a gente vai ver amanhã, o Glaser, que se fixa ali por conta dessa passagem para o estado do Mato Grosso, né? Então tem todo um complexo de lojas e de fornecedores e de ferreiros que vão estar ali fazendo este centro novo, né? E esse centro que vai ser pensado melhor, né? Mas aí ainda é o comecinho do século XX. Próximo. Bom, aí já é o outro lado de Curitiba, né? Esse é o primeiro prédio da estação ferroviária, também projeto italiano, né? Pode ver que é uma estação muito acanhada, uma estação ferroviária muito acanhada, é um projeto bem básico, né? Eu diria que a estação de Paranaguá era um pouquinho mais bonita do que a estação no quilômetro zero, né, que era Paranaguá, era um pouco mais glamourosa do que a de Curitiba. Mas o que acontece? Então, é muito importante. Por quê? Porque no final da Rua da Liberdade, onde hoje está a estação, acabava Curitiba. Era o famoso campus, os campos do Schimdlin, era um banhado. Então, a Curitiba acabava ali.
Com o advento da estrada de ferro, muda completamente o cenário. Não só o cenário urbano, mas o cenário intelectual. Então, 1884, 85 é um ano-chave para Curitiba, porque ela já está com a influência urbanística diferente. Já tem Guaita, já tem Lazzarini, já tem os alemães, né, já estão fixados e tal, e Curitiba tem que expandir, né? Então, nesse contexto, surge o bairro Rebouças, surge a estação, que originalmente estava projetada para ser onde hoje é o Teatro Guaíra. E aí, então, a partir deste momento, a própria estação ferroviária vai ser o arauto de um novo bairro e de uma nova conformação de Curitiba, que é a primeira cidade industrial de Curitiba, que surge nas cercanias, a partir da estação ferroviária. Próximo. Essas imagens eu gosto, amo. Nós conseguimos, junto com a Fundação Mirtilo Trombini, esse álbum raríssimo do Max Kopov, e eu tenho com muita estima, que representa, então, como eu havia falado para vocês, o imigrante, o caboclo e o imigrante junto, no início, né, na pré-inauguração da Estrada de Ferro, o viaduto do Carvalho. Eu acho linda essa imagem, né? Uma imagem, um álbum do Max Kopov, que ele foi fotografando trecho por trecho, e é as primeiras imagens da Paranaguá-Curitiba que aparece o fator humano. Próximo, Clodo, por gentileza, para a gente ver. Eu amo esta foto, porque a gente pode ver, já é um desvio de Porto de Cima, né, quase, né, chegando em Morretes, mas a gente pode ver claramente o componente que fez parte da Estrada de Ferro, da construção, depois da operação, e aparece uma mulher, gente, uma mulher no meio dessa obra toda. Claro que aí é uma obra quase concluída, mas aqui no canto tem uma mulher e tem um pai com uma criança no colo. Quer dizer, são colonos, são imigrantes que passam a constituir, né? Ali a colônia Alexandra, depois Serra Acima. Então, essa foto é a comprovação de que não teve mão de obra escrava, né? Eu amo poder comprovar através de imagens a questão do imigrante, né? Então é linda essa foto. Então isso se reflete também na capital, né? Até porque o excedente de imigrantes nas colônias, pessoas que eles chamavam de vagabundos e vadios, foram para fazer a construção da Estrada de Ferro. E isso envolveu italiano, envolveu polonês, envolveu alemão, principalmente italiano e polonês, né? E essa é a estratificação desse colono que desceu, e muitos se fixaram serra abaixo, muitos ficaram, né? Outros continuaram aqui, mas então é uma foto que estratifica bem o que eu sempre falo da não escravidão na Estrada de Ferro. Próximo. Essa imagem clássica, né? Que seria talvez a primeira locomotiva que teria cruzado. Esses seriam, aliás, hoje é o dia do maquinista. Um viva para eles que estão na foto, porque um deles com certeza é o maquinista, né? Então, temos o maquinista aí, esta equipe que venceu, né? Uma foto contemporânea de 1885 que vence. A Júlia Vanderlei faz suas anotações ali em cima, né? Bem interessante. E interessante que em 84, um pouquinho antes, um ano antes dela ser inaugurada, até o Cajuru, a Princesa Isabel fez o percurso de Paranaguá até Curitiba, né? Até o Cajuru, não tinha chego os trilhos ainda até a estação, mas ela faz este passeio e descreve, inclusive, esta ferrovia no seu diário, que é um diário raro, que existe no Instituto Histórico, eu tive acesso a ele, o próprio Davi Carneiro, que reeditou, e ela é um diário, eu diria assim, é um diário mais gostoso de ler
do que do Dom Pedro II, né? A princesa Isabel faz esse trecho, fala das belezas da serra. Nossa, ela pegou uma serra intocável, né? Praticamente, só os trilhos passando. Então é bem interessante essa questão da princesa Isabel e a ferrovia. Próximo. Bom, a Ponte Preta, que não era preta no início, era cinza, como tem relatos, ela é considerada um avanço tecnológico. Um avanço tecnológico para a época pela construção dela, né? pela forma construtiva. Aí eu não sei, mas eu não posso afirmar, mas diz que ela tem uma forma de pesos e contrapesos que abriam e fechavam e tal. Tem toda uma discussão de arquitetos que falam sobre a importância dela. Por isso a importância da Ponte Preta ficar no lugar onde ela está. Porque ela é um símbolo, ela é um marco desta nova Curitiba, dessa Curitiba que renasce, né? Ou que nasce, né? Então a Ponte Preta ela é muito importante. Este livro aqui, Arqueologia Industrial na Paisagem Urbana de Curitiba, quem puder ter acesso a ele, é muito importante, porque ele descreve esse avanço e coloca a Ponte Preta como um símbolo, né, bem importante desse progresso de Curitiba. Claro que foi gozação, todo mundo dizia, cadê o rio, né? Ponte seca, né? Cadê o rio? O pessoal falava, cadê o rio para passar a ponte por cima, né? Então era motivo de gozação do pessoal. Mas a Ponte Preta é um símbolo bem interessante, né? Cabe a bons guias, como o Mura estava falando esses dias, né? De desviar os ônibus, né? Deste ponto da João Negrão, né? Então tem que ter um treinamento bem bom para não passar embaixo da Ponte Preta, porque ela tem que ficar lá, não adianta. O próprio Márcio conta que quando ele tratava dos assuntos nos anos 80, no edifício Teixeira Soares, ele viu muito ônibus e caminhão enroscando na Ponte Preta. Próximo. Próximo. Exato. Então vocês podem ver como a estação, veja, de um nada, né, de um banhado, de um campo, ela vira o centro de tudo que acontece em Curitiba. Olha quanta gente diz que a época, 1912, dessa foto, ela foi a gente está flutuando hoje entre o século XIX e início do século XX, mas é isso mesmo. Os que foi a maior comoção, não é? Da paróquia, os restos mortais do herói do Irani, do João Alberto, né? Então toda a população foi receber, mas tudo que acontecia, chegada de presidentes, de autoridades e tudo mais, se dava por conta da estação, né? Na estação também você tinha o telégrafo, né, onde as pessoas retransmitiam mensagens, o telefone depois. Então a estação ela é um ponto muito importante. A estação ferroviária de Curitiba, aí ela já está com o segundo pavimento, foi muito importante, né? Na Segunda Guerra Mundial, embarque dos pracinhas, eu tenho registro de áudio, acho que, não sei se a B2 já existia naquele tempo, mas narrando, né, o pessoal, a banda tocando, e o pessoal embarcando para a Segunda Guerra Mundial, voltando da Segunda Guerra. Então é muito importante. A estação ferroviária de Curitiba é um marco, porque ela muda o modo de vida do curitibano. Então é muito importante ela. Próximo. Aí também, em 1912, a partida do pessoal para o contestado, na época, regimento de segurança, essa foto do Vischer, eu acho ela linda, né? Então mostra aí o pessoal embarcando para o contestado, muitos não voltaram, né? Muito triste. Então ela atesta esse centro nervoso de Curitiba. Próximo. Então a fábrica Leão, né? Moinhos Leão, né? Infelizmente
foi demolido, né? A gente sabe que tem hoje, né? Hoje a Igreja Universal está no lugar, né? Mas a gente tem aí a imagem do leão, que foi possivelmente aí depois do Tibagi o maior engenho, né? Ocupando uma área enorme. E aí, então, corroborando com o que eu falei, a primeira área industrial de Curitiba, né, onde a fábrica de fósforo, que tem até hoje, inicia também nesse tempo, Moinho Anaconda, o Moinho Paranaense, onde hoje está a Fundação Cultural de Curitiba. Então, notem como Curitiba já começa a mudar, né? Tem indústria, então tem emprego para o pessoal, tem emprego para o povo, né? Então, olha essa dinâmica, né, que a indústria vai dando e mudando a questão bem interessante da conformação. E sempre que eu falo, é não só urbanística, mas é a mudança cultural do curitibano, né? É importante frisar isso. Próximo. Bem, a arte e a intelectualidade, ela é bem distinta, porque com a Ferrovia Paranaguá-Curitiba, existe então a possibilidade das criações das sociedades literárias. As companhias de teatro começam a subir a serra, se apresenta no Clube Literário em Paranaguá, no Clube Republicano em Paranaguá, e sobe a serra. E sobem a serra também livros, através da ferrovia. Então tem uma gama gigante de pessoas, inclusive de pessoas, né? Os bucovinos, por exemplo, eles sobem até a serra através da estrada de ferro, né? Inclusive pedia-se, o governo do Paraná pedia à Companhia de Estrada de Ferro do Paraná que franqueasse, através do Porto de Paranaguá, a passagem dos imigrantes para Curitiba, né? Então era uma coisa fantástica. As sociedades literárias nascem. E, sobretudo, quem irá tocar essas sociedades literárias são os egressos, né? O que se chamou o famoso retorno dos bacharéis. Quem são esses bacharéis? São os bacharéis filhos dos herbateiros e tropeiros da Lapa, de Guaraqueçaba, de Paranaguá, de Morretes, de Curitiba, que vão estudar fora do país, depois no Rio de Janeiro, né? Esses egressos começam a voltar com uma mente nova. Então é a história da mentalidade de Curitiba mudando, se transformando e se formando sociedades literárias, grupos intelectuais que se reúnem para ler, para encenar operetas. E a gente tem que entender também que esses grupos de imigrantes, eles irão também ter a sua participação. O Augusto Stresser, que faz a primeira opereta chamada Sidéria, né? Que é encenada. Então, muda, né? Veja que de 85 para frente, a mudança de paradigma é outra. Próximo. Então, esse pessoal, esses intelectuais, também começa a existir uma massa intelectual. Aqui eles estão reunidos no passeio público, numa homenagem ao Emiliano Perneta. Mas aí tem Rocha Pombo, Romário Martins, Chichorro Júnior, Euclides Bandeira, Júlio Perneta, Dario Veloso, outros anônimos até hoje. Então começa a existir essa massa crítica. São esses egressos, esses bacharéis, advogados, engenheiros, arquitetos, literatos, formam essa massa crítica. E o passeio público também será um grande reduto desses intelectuais, né? Já começa a desenhar uma Curitiba inteligente, como eu coloco no início da aula de hoje. Próximo. Então, na segunda metade do século XIX, a Assembleia Provincial, ela doa, e aí
quando eu falo da criação das sociedades, chamava Sociedade Teatral Beneficente União Curitibana. A Assembleia vai doar um terreno para fazer o Teatro São Teodoro. Ele recebe o nome de São Teodoro. O Teodoro, tirando o São, era em homenagem ao Teodoro Ébano Pereira, né? O Eleodoro, né? Como queiram chamar, Ébano Pereira. E o Teatro São Teodoro, onde hoje está exatamente a Biblioteca Pública, funcionou, né? Na Rua Doutor Muricy, né? Foi inaugurado em 1884, ou seja, né? Quase juntinho ali com a ferrovia, e por 10 anos ele é o centro cultural da vida curitibana, né? Então, tudo acontece no Teatro São Teodoro, né? Em 1894, infelizmente, a Revolução Federalista, que trouxe uma chaga tremenda para o Paraná, são suspensas as apresentações artísticas, né, e é transformado em prisão. Tanto que uma das prisões do Barão do Cerro Azul e seus pares é feita no Teatro São Teodoro, né? Em 1900, ele é reinaugurado com o nome de Teatro Guaíra. Então, o primeiro Teatro Guaíra funcionou onde hoje é a Biblioteca Pública, nesse mesmo prédio onde hoje acontece, onde hoje é a Biblioteca Pública, e antigamente, então, era Teatro São Teodoro, depois Teatro Guaíra. Bem importante, quando fizermos o Walking Tour, sabermos que ali, no mesmo terreno, foi o Teatro Guaíra, Teatro São Teodoro, Teatro Guaíra, Corpo de Bombeiros, né? E depois, então, na década de 50, a atual Biblioteca Pública do Paraná. Próximo. Bom, aí nós temos também como os clubes étnicos, né? Aí eu coloquei uma foto proposital da construção do Clube Concórdia, né? Que foi fundado em 1869 por imigrantes alemães. Então, é bem interessante, a criação desses clubes étnicos, eles não eram só para recreação, só para música e para literatura. Como eu falei, o Garibaldi, o Concórdia, a Sociedade dos Poloneses, ali no São Francisco, a Sociedade 3 de Maio, todos tinham o objetivo de proteger, eles falavam muito em caixa de socorro. Era proposital essas sociedades étnicas, a Sociedade Rio Branco, né, também, todas alvo na Primeira e Segunda Guerra de vandalismo, eram sociedades já de uma Curitiba urbanizada, que eram fechadas, né, aí essa questão da reserva, né, alemão, né, tanto que a Sociedade Concórdia, a partir de 1915 somente, que ela admite pessoas não alemães, ou que não falavam a língua alemã. Até então ela se manteve fechada. Então era a questão, né, quase guetos, né, ou seja, Clube Concórdia alemão, Clube Garibaldi italiano, né, não tinha muito essa mistura. Embora logo, como eu falei para vocês, terão os casamentos, né, aí o Stresser vai casar com uma, sei lá, Boscardi, enfim, dando só um exemplo maluco. Mas aí começam a ter as interações. Fora isso, era cada um no seu quadrado. Próximo. O Barão do Cerro Azul, né? Como já falei para vocês, a ação dele foi muito decisiva em saber usar o capital dele, né, em benefício da cultura, né? Próximo. A casa dele também é um grande marco. Ele funda, junto com seus pares, o Clube Curitibano, né, em 1881, então, em 82, perdão, em 81, desculpe. Então, assim, a gente já vê o Clube Curitibano como um grande avanço, também arquitetônico. Esse primeiro prédio dele funcionava na Rua 15, próximo. Aqui uma nota no que eu falei para vocês, que o 19 de dezembro registrava tudo, né? Aqui está o registro, então, do Clube Curitibano, falando, né? Quando que ele foi criado, a primeira diretoria dele, né? O Barão do Cerro Azul foi um grande mecena. Como foi também, próximo,
No grupo Tiradentes, só a Júlia Vanderlei no canto ali, ela e suas alunas, no colégio no grupo escolar Tiradentes. Ó a Júlia ali no canto, né? Esse terreno para o colégio Tiradentes, colégio de meninas, né? Foi doado pelo Barão de Cerro Azul. Então aí também existe a questão, já no início do século XX, da escolarização de Curitiba, né? Os diversos lugares de escolarização. Então é uma cidade que já tem um teatro, já tem um certo número de escolas, né? Tem a Escola Carvalho também ali na praça, atual Praça Carlos Gomes, de Artes e Ofícios, né? O embrião da Embape, o Andersen dando aula de pintura na Mateus Leme, onde é o Museu Alfredo Andersen. Ou seja, já é uma Curitiba do finalzinho do último quartel do século XIX para o início do século XX, que é onde a gente vai entrar amanhã, de uma cidade que se molda, uma cidade arquitetonicamente modificada, bonita. Então, tem toda uma mudança, né? Essa escola, depois ela teve que ser demolida para que fosse aumentada a antiga Rua do Cerrito, depois Rua Conselheiro Barradas, hoje Rua Carlos Cavalcante, né? Aqui é quase esquina com a Barão do Cerro Azul. O Grupo Escolar Tiradentes é um grande marco também. A própria Júlia Vanderlei tem uma história incrível, onde ela pediu para o bispo de São Paulo para poder estudar como professora, porque só podiam homens. E ela questionou por que só podiam homens. Então, existe essa carta onde ela pede para que ela possa, então, estudar, e nesse momento o bispo, então, abre a exceção para que outras moças possam estudar também, né? Bem interessante isso, né, a Júlia Vanderlei. E a outra coisa interessante também é que o Liceu Curitibano, mais antigo ainda, já existia, o Divina Providência, ali na Rua do Rosário, logo em seguida vai existir também. Então começa a se escolarizar, como eu falei, escola, teatro, sociedades étnicas, né? Então isso tudo começa a surgir. Opa, saiu Curitiba do marasmo, né? É uma cidade em movimento, movimentada. Isso para a época, meu Deus do céu, né? Tanto que a gente vai ver na visão dos cronistas de então, Curitiba, meu Deus do céu, era a nova Curitiba, né? Era tudo de bom. Próximo. Bom, aí são curitibanos num carnaval, né? Eu faço uma provocação dizendo o seguinte: carnaval é no clube. Não adianta, o carnaval do curitibano é dentro do clube, né? Embora nós tenhamos um carnaval, uma tentativa de carnaval de rua, né, querendo imitar São Paulo e Rio, mas o carnaval curitibano, ele é eminentemente de carnaval. Esse é um carnaval do início do século XX. Olha a fantasia do pessoal, acho fantástica essa foto, amo essa foto. Eles não estão... Você tem uma ideia de como o europeu ele é reservado, né? Você pode ver que é um baile de carnaval, mas todo mundo posa a sério. Aliás, a questão de você posar para uma foto antigamente não tinha questão do sorriso. Os próprios fotógrafos da Lapa, o próprio Glick, foi um grande fotógrafo da Lapa, região, Curitiba também, ele dizia que o sorriso não era legal para uma foto. Podia borrar, podia não sair legal, tinha que sair sério. Então a gente tem que ver que até uma foto de carnaval, ela é crianças com aspecto sério, né? E as fantasias eram bem básicas, né? Marinheiro, pijama, palhaço e tudo mais. Bem interessante. Próximo. Mas também existia o carnaval de rua, né? Aí é um carnaval na Rua 15, no início do século XX, né? Clube dos Puritanos, que ficava aí à extrema esquerda da foto, né? Até o bonde entrava junto no desfile carnavalesco. Tem outras imagens bem interessantes do carnaval de rua em Curitiba nesse período, né? E aí a gente vê que também existia, né? Na verdade, o carnaval de rua ele inicia com o intrudo, que é uma tradição de Portugal, né? Essa tradição do intrudo de Portugal,
que existiu o intrudo em Curitiba, né? Mas depois aí eram foliões de rua que jogavam água de cheiro, jogava bolas de cera. É bem interessante, né, essa peculiaridade. Era a folia, né? Folia de carnaval, que é uma herança lá de Roma, né? Carnaval, festa da carne, comiam carne, depois ficavam 40 dias empanturrados e tal, aí a origem da quaresma, que foi cristianizado, enfim, toda uma história, uma herança que nós ganhamos. Próximo. Bem, esse retrato também, eu só coloquei nessa apresentação o retrato que eu gosto. 1905, né, já tem a Primeira República, e esta imagem é a inauguração do busto do Marechal Floriano. Eu acho linda essa foto. 1905. Né? Com o advento da República, vem aquela questão dos ícones, né? Este é o primeiro monumento em rua pública inaugurado em Curitiba. Então a gente vê o Marechal Floriano aí, né? Pode ver como tinha todo um cercado em volta do Marechal Floriano, e eles não estava virado para a Avenida Marechal Floriano. Depois que o Marechal é virado em face da Marechal Floriano, ele era virado para as costas da praça, né? E aí marca também, é um outro marco, né? Quer dizer, é o marco dos monumentos, que depois vão se espalhar, né? Até hoje se espalham aí, não só pelo centro, mas pelo bairro também, né? E a inauguração, então, do Marechal Floriano, é interessante que a República, ela cria diversos, ela foi obrigada, né? Porque a República brasileira é constituída do elemento positivista, né? E esse elemento positivista fala muito de personagens, de datas. Então, na Primeira República que é feito o quadro da Independência, o quadro da Proclamação, a imagem do Tiradentes é criada na Primeira República, né? E, então, não por acaso que o Tiradentes também é colocado depois, né? O Tiradentes, que há pouco foi restaurado do Turim, né? Que é uma doação da comunidade italiana, né? O Monumento à República, que eu acho magnífico na Praça Tiradentes. Então, nossa, só a Praça Tiradentes, para nós, guias de turismo, fornece um estudo antropológico e um estudo do positivismo em Curitiba fora do normal, né? Você consegue fazer uma história política, um tour político só ali dentro da história, dentro da Praça Tiradentes, né? Bem interessante. É um marco também da nova Curitiba, né? Da nova Curitiba que se iniciava. Próximo. Então, após a Revolução Federalista, o Dario Veloso, que está na foto aqui, após 1894, o Dario Veloso ele cria o Cenáculo. O Cenáculo ele vai ser um grande órgão dentre outros, né? Onde ele quer resgatar a nossa história. Então, a história do Paraná, etc., a história do Brasil, de uma certa forma, no Paraná, ela é resgatada no pós-94, no pós-1894. Em 96, você tem o Cenáculo, né? A ideia de que recordar é viver, né? Porque nós não tínhamos até então uma memória, né? O Rocha Pombo vai escrever em 1900 o Paraná no Centenário. Vão ter diversas obras ao longo da literatura no Paraná, depois da Revolução de 94, que irá, sim, trazer um novo tempo, né? Então, essa virada de século é um novo tempo, é uma nova Curitiba, tanto que nós veremos no próximo. Aí já é um mapa de 1915. A nova Curitiba, aqui no meio o centro, né? No meio o centro, e já pode ver, formação de Curitiba, Colombo, Tamandaré, São José dos Pinhais. Olhem a diferença daquele mapa que eu mostrei de 1857 e desse outro mapa, né? Quer dizer, uma diferença fantástica, né? E é justamente a partir deste momento que nós paramos
e voltamos amanhã para falar da Curitiba planejada. Certo, pessoal? As referências no próximo slide. Então, essas são as referências desta aula. Bem interessante. Fiz com muito esmero. Então, agora eu deixo aberto a perguntas, questionamentos, colocações. A palavra é de vocês. Alguma dúvida, alguma colocação? A Jennifer, muito obrigado. Muito obrigado. O frio, ele está sendo inclemente conosco, né? Ele nos deixa literalmente sem palavras. Acho que não temos mais perguntas, né? Tudo bem, certo. Pessoal, muito obrigado por terem nos assistido hoje. Amanhã teremos a aula dessa Curitiba, na visão dos viajantes, Curitiba planejada, certo? E sexta-feira, palestra com a Marcela Bétega sobre as fachadas de Curitiba. Alô, guias, por favor, que gostam de fazer esse walking tour pelas fachadas. Esses dias eu passei pela Riachuelo, ela está maravilhosa, né? As fachadas, e a Marcela vai dar um show, porque ela é doutora nessa questão de fazer também paralelo de Paranaguá com Curitiba, ecletismo, então vai estar muito bom. Gente, um beijo, um abraço bem apertado em vocês, certo? As referências dessa aula, da passada e da próxima, vou passar todas em links complementares amanhã, tá bom? Forte abraço e até amanhã, gente. Tchau!